Bom, vamos lá, está gravando. Só para deixar gravado, eu queria falar o que aconteceu na semana passada para deixar gravado. Que foi o que a gente tinha acordado desde o início do semestre, né? A aula que ninguém aparecer, eu deixo como... Eu não gravo a aula e não dou a aula. Mas o conteúdo não é complicado, que é o domínio de fatoração única, tá? Então, eu coloquei, por exemplo, 2 lemas que eu iria provar na aula, deixei na lista de exercício, como exercício. Acho que está até aqui o exercício. Eu deixei aqui, que é o 65, e eu não lembro qual é o outro. Que todo domínio de ideias principais é domínio de fatoração única, 64 e 65. São exercícios, na verdade, são teoremas da parte do domínio de fatoração única que vocês podem encontrar em qualquer livro. Então, eu coloquei aqui para que vocês possam dar uma olhada aí no conteúdo e possa, pelo menos, entender um pouco do domínio de fatoração única. Tá? Eu peço que da próxima vez que for rolar uma coisa assim, que todo mundo for faltar, vocês tenham um WhatsApp, conversem ali pelo WhatsApp. Assim, Eldo justificou depois, né? Por que ele faltou. O Davi também escreveu aqui, mas entrem em acordo entre vocês e me falem, porque aí eu já preparo. Talvez se não tem aula esse dia, tudo bem, a gente pode programar outro dia, a gente dá aula outro dia. Agora, eu preparei a aula, fiquei aqui esperando, ninguém apareceu, eu fiquei, realmente, então, aconteceu o que eu já previa, né? Lá no início do semestre, que poderia acontecer isso. Em algum momento não ter uma aula com ninguém. E é uma reclamação constante de muitos professores. Isso está acontecendo com muitos professores. Por isso também eu tomei essa decisão. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, a gente vai começar a direcionar só para polinômios. Então, como eu tinha falado, né, a última aula sobre uma classe especial de domínio era na aula passada, que era a aula de domínio e fatoração única. Tá? E a partir de hoje a gente começa a falar. São 4 aulas apenas, então deixa eu até escrever isso aqui. Faltam 4 aulas. E nessas 4 aulas, o que, é que a gente vai ver? Nessa aula de hoje a gente vai ver que vai falar apenas de polinômios. Anel de polinômios. Né? A gente vai falar de irredutibilidade e raízes, né? A relação também entre esses dois. Na próxima aula a gente fala sobre irredutibilidade em Q de x. Observe, a gente vai falar só irredutibilidade em Q de x, nesse anel de polinômio específico. E aí a gente tem alguns critérios para determinar se um determinado anel polinômio é irredutível ou não. A outra aula a gente vai falar sobre irredutibilidade em R de x e C de x, tá? Os polinômios com entradas reais e entradas complexas. E no final, a gente vai olhar em, basicamente, irredutibilidade, mas a gente, na verdade, está estudando anel de polinômio, em Z, P de x. Há grandes diferenças entre eles? Tem diferenças importantes. Por exemplo, aqui tem alguns critérios, teoremas, que ajudam a determinar irredutibilidade aqui, que não necessariamente é verdade aqui, nos reais. E o fato aqui ter característica prima, né, uma característica finita, também tem diferenças. Então, tem resultados que se enquadram em cada um desses casos aí. Aqui, por exemplo, a gente vai ver o teorema fundamental da álgebra. Sim. Tá? Então, a gente vai, basicamente, essas próximas 4 aulas vão ser isso aí. Esse vai ser o roteiro da aula. Tá? Hoje a gente vai dar uma ideia geral do que é essa noção de redutibilidade e relacionar isso com raiz. Não tem uma relação bem específica, mas tem uma relação, tá? Pelo menos para alguns polinômios de determinados graus. Beleza? Então, isso que a gente vai ver nas próximas 4 aulas e acaba o conteúdo para a prova. Então, só lembrando, para a próxima atividade avaliativa, que é de sexta-feira,
tá? Nessa sexta-feira tem uma atividade avaliativa, só vai cair até o que tem aqui na lista de exercícios, domínio de fatoração única, tá? Vai cair até aí. Essa parte de polinômio não cai nessa última atividade avaliativa, mas obviamente cai na avaliação final, tá? E aí na avaliação final eu vou dar como essa parte não caiu em nenhuma atividade avaliativa, ele vai ter um peso maior, certo? Essa parte de polinômios, de anel de polinômios. Esses casos específicos que a gente vai ver. Beleza? Beleza. A gente vai fazer assim. Antes de falar, eu ia começar falando de polinômios irredutíveis, mas eu queria só lembrar algumas coisas que vai ser importante aqui, e talvez, sei lá, como tem um tempo já, vocês tiveram esse tempo sem aula e feriado, talvez esqueçam algumas coisas, eu quero relembrar. Eu acho que vale a pena relembrar pelo menos algumas coisas, né? Alguns tipos de elemento. O elemento invertível, que são os elementos A em um anel é invertível, se existe, isso eu acho que você já sabe, mas vale a pena relembrar, porque vai aparecer aqui. Existe A menos 1, elemento de R, tal que A menos 1 é 1, que é igual a menos 1A. Se R é comutativo com unidade, beleza, você não precisa se preocupar com isso, porque tem comutatividade. Como a gente, a partir de agora, vai trabalhar exclusivamente com anel de polinômio sobre um corpo, tá? Então, isso vai ser tranquilo, porque a gente vai estar dentro de um domínio de integridade que é comutativo com unidade. Então, tá? Então, o invertível é isso. Agora, bom dia, Nayara. Agora, outra coisa, outro elemento era... outra coisa que a gente falou foi sobre elementos relacionados. A gente diz que A e B estão relacionados. Se existe um invertível R no anel, tal que A é igual a BR. Beleza? E aí a gente falou bastante sobre esses elementos, sobre essa relação, né, de estarem relacionados, que eles são... É uma relação de equivalência, tá? Relacionados ou associados, não. Enfim, te provou isso, tá? Então, esse cara daqui faz um papel importante no domínio de fatoração única, então eu quero que vocês deem uma olhada lá, beleza? Aí a gente introduziu elemento primo. Então, P pertencente a um anel é primo. Se P divide AB, então P divide A ou P divide B. Não é isso? Então, ele satisfaz isso. Tá? Essa condição, essa implicação. E o outro, que é o que a gente vai trabalhar bastante hoje, é o elemento irredutível. Que era o quê? Agora esse daqui tem que guardar, tá? A é irredutível, P é irredutível. Se... Vou botar sempre que P foi escrito como um produto de AB, né? Deixa eu até chamar uma atenção aqui. Ó. Não invertível. Ou seja, um elemento que não é nulo e não invertível, que satisfaz essa condição é primo. A mesma coisa aqui, né? Deixa eu chamar a atenção aqui. Um elemento está no anel não nulo, que é não nulo,
não invertível é, vou botar assim, tá ok, P igual a AB com AB não nulos, diferente de zero, então A ou B é invertível. Certo? Portanto, P é irredutível. Então, tem uma diferença entre irredutível e primo a partir do domínio de ideais principais. A gente viu isso. Não, em domínios de ideais principais ele continua sendo igual. Né? Em domínio de integridade que não é verdade. Na verdade, a igualdade existe em domínio de fatoração 1. Tá? Lembrando, domínio de ideais principais está aqui dentro. O domínio euclidiano está aqui dentro. Domínio de integridade. E aqui vem o corpo. Tá? Então, aqui já é verdade isso. Que primo e irredutível são iguais. Então, eu quero que guarde isso, porque o que a gente quer fazer? A gente quer determinar quem são os polinômios irredutíveis, critérios para determinar a irredutibilidade. Assim como em números inteiros, a gente sempre está procurando maneiras de identificar primos. Tá? A gente sempre procura maneiras de encontrar quem são os elementos primos. Então, para alguns anéis de polinômios, é possível ter alguns critérios que te digam, esse daqui com certeza é irredutível, consequentemente primo, porque a gente está dentro de um domínio de fatoração única, ou domínio de ideias principais. Beleza? Então, basicamente, nesses anéis, é mais fácil encontrar primo do que propriamente em Z. Por exemplo, em Z tem algumas técnicas, né? Que, obviamente, você não consegue determinar todos. A mesma coisa aqui. Sim. Você tem técnicas que identificam irredutíveis, mas você não consegue identificar todos, né? Certo? Entendi. A mesma coisa, mas tem. Então, tem alguns critérios. Então, é encontrar irredutíveis ou elementos primos, que é a mesma coisa, elementos primos, né? É de extrema importância. Porque aí qualquer polinômio, como ele é um domínio de fatoração única, e aí qualquer polinômio você consegue escrever como produto de irredutíveis, como produto de primos. Coisa que é a mesma propriedade que acontece lá para os números inteiros. Beleza? Então a gente vai focar só em anel de polinômio. Então vamos lembrar só algumas coisas sobre anel de polinômio. O que a gente vai falar especificamente aqui, a gente vai estar sempre com F um corpo. E a gente já viu que F de X é domínio euclidiano, inclusive. Vou até colocar assim. Então, se esse cara é domínio euclidiano, logo, F de X é domínio de ideais principais, ou seja, todos os ideais desse anel, ele é gerado por um elemento, ou seja, por um polinômio, certo? E mais ainda, como todo ideal principal ele é um domínio de fatoração única, eu sei que todo polinômio aqui eu posso escrever como um produto de irredutíveis. Tá? Então, o anel de polinômios sobre um corpo, sempre eu consigo ter essas características importantes que se assemelham às características dos números inteiros. Tá? Então, para esses caras em específico, dá para fazer esse tipo de análise, beleza? Só que a gente pode identificar mais algumas coisas sobre esses caras aqui. Quem são os elementos invertíveis? Quem são os elementos invertíveis desse anel de polinômio? Quem são os polinômios que são invertíveis? São exatamente esses, ó, os polinômios constantes, com C, um elemento do corpo que é invertível. Fora isso, esses polinômios não são invertíveis. Tá? Então, os únicos invertíveis são os polinômios constantes. Beleza? São os únicos polinômios que têm inversa.
tá? Ou seja, são os polinômios, ou melhor, né? Podemos escrever assim. Polinômios de grau zero, certo? Como Ok. zero não, tá? Como zero não é um polinômio que não tem grau, então todos os polinômios de grau zero são os invertíveis. Então você já sabe identificar um invertível. Se você já sabe identificar um invertível, para identificar um irredutível, você já sabe, né? Um polinômio ele é redutível sempre que eu conseguir escrever como um produto de dois polinômios de grau maior do que zero, certo? Então isso já é uma característica importante aqui do anel de polinômio. Porque você já sabe que todo invertível tem grau zero. Tá? Então ele é irredutível se sempre que eu escrevo um produto dos casos, um deles tem que ser uma constante. Tá? Então ele vai ser redutível sempre que eu conseguir escrever ele como produto dos polinômios de grau pelo menos maior do que zero. Basicamente, sempre que for uma constante vezes outro polinômio, ele vai ser irredutível. Irredutível. Não, se ele for uma constante, ele é invertível e ele não cai na hipótese do elemento irredutível. Ah, sim, sim, é verdade. Porque a hipótese está dizendo que tem que ser não invertível. Tá? Então, os polinômios constantes não são irredutíveis. Porque eles Não, são não esses invertíveis. polinômios constantes, mas um outro polinômio qualquer, que Isso. é Um escrito outro. como um constante vezes outro polinômio. Isso. Tudo bem. Agora depende desse polinômio, outro, né? Que você está escrevendo. Se Sim, esse sim. polinômio outro for redutível, então ele é redutível. Né? Sim, sim. Então, certo? No caso, tem que ser obrigatoriamente um irredutível e outro, quer dizer, perdão, um invertível e outro não invertível. Isso. Então, vamos só escrever isso para o caso do polinômio. Então, seja f de x, polinômio, com, com o grau do polinômio sendo maior, estritamente maior do que zero. Então, aí eu já estou dizendo que ele não pode ser o nulo, porque ele tem grau, e ele não pode ser constante. Ele não pode ser irredutível. Certo? F de x é irredutível se sempre que f de x eu conseguir escrever como produto de dois polinômios, a gente vai ter que h de x é um elemento de f ou g de x é um elemento de f. Tá? Caso contrário, a gente diz que o f é redutível. F de x é redutível. Beleza? Ficou claro? Vamos ver exemplos. Tá? Vamos ver uns exemplos aí. Por exemplo, ó, o polinômio x ao quadrado menos 2, ele é irredutível em Q de x. Eu não consigo escrever esse cara, esse polinômio, como um produto de dois polinômios, né? Porque senão eu teria que escrever, né, x ao quadrado menos 2 como um produto de dois polinômios, se ele fosse irredutível, né? Com p de x e q de x, polinômios de... Vou até colocar assim. Com o grau de p de x igual ao grau de q de x, teria que ser igual a 1, com grau 1. Não é isso? Ele não pode ter grau Sim. 0, porque senão seria irredutível já. Se eu estou supondo que ele é redutível, vou até aqui para ficar claro, eu suponho que seja redutível. Eu teria que escrever dessa forma. Mas, se vocês pararem para observar, eu não consigo, né? Quem são os polinômios de grau?
1 que eu poderia escrever aqui como produto para dar esse cara? Não dá, né? Pode fazer a conta. Aham. Sim. Mas como é que você prova mesmo que não dá? Vamos Porque lá. a gente está achando que não dá. Isso. Escreva ax mais b. Esse é uma cara de um polinômio de grau 1, né? Porque esse cara tem que ter grau 1. Cada um deles. Porque se um dele tiver grau 2, o outro com certeza tem que ter grau 0, então não está correto. Então já tem um invertido. Então, o produto tem o grau da soma, a grau do produto é a soma dos graus, né? Então cada um tem que ter grau 1, exatamente 1. Então o P de x tem que ser dessa forma, com A diferente de 0, certo? E o Q de x também tem a forma, vou escrever Cx mais D, com C diferente de 0, concorda? Então, o que acontece com P de x multiplicado com Q de x? É ax mais b multiplicado com cx mais d. Eu ia deixar de exercício essas coisas. Né? Aí vai ficar o que aqui? ACX ao quadrado, né? Mais... Aqui vai aparecer quem? AD mais BCX, concorda? Mais BD. Então vai aparecer um sisteminha aí, né? Onde AC tem que ser 1, AD mais BC tem que ser 0, e BD, obrigatoriamente, tem que ser menos 2. Concorda? Para poder ser igual a esse Sim. cara daqui. Tá? E aí você já tem um problema aqui, né? Ah, não, peraí. Você teria que ser 1 sobre A. Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente poderia já tirar alguma inconsistência aqui? Vou pensar aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer essa conta. O C teria que ser igual a 1 sobre A, certo? E o B, vou substituir o B ali, teria que ser igual a menos 2 sobre D. E aí a gente substitui na segunda equação aqui. O que é que dá? Vai ficar AD mais BC, que é menos, vou até colocar o menos aqui, menos 2 sobre DA, concorda? Que é BC, então vai ficar menos 2 sobre DA. Igual a zero, né? Ou seja, AD teria que ser igual a 2 sobre DA. Ah, e tem um absurdo dela, né? Exatamente, né? Porque... aqui, né? AD ao quadrado teria que ser igual a 2. Então, o produto AD teria que ser o quê? Um raiz de 2 que não está dentro, né? AD teria que ser raiz de 2 que não pertence ao conjunto dos números racionais. Ficou claro, Vinícius? Aí está a Sim. impossibilidade. Aham. AD não pode ser, porque teria que ser irracional, né? Então, vou até escrever aqui. Logo, vou até escrever logo. AD não pertence aos racionais. Então aí teria o problema. Então, de fato, esse cara é irredutível aqui. O que não acontece em... Né, mas esse mesmo polinômio é redutível em R de x. Exatamente, porque aí eu já tenho os irracionais. Né? Tá? Porque aí eu consigo escrever esse cara como sendo isso aqui. X mais raiz de 2 multiplicado por x menos raiz de 2. Não é isso? Aí, agora, esses dois caras, sim, são dois polinômios em R de x. Né? Esse cara daqui também pertence a R de x. Beleza?
E com o grau, vou botar assim, escrever, né? Com grau em ambos, né? Então, como tem grau 1 é maior do que zero, então não são invertíveis. Então, ou seja, em R de x, esse polinômio é redutível, por enquanto que em Q de x é irredutível. Ou seja, né? Daí você já está encontrando o quê? Em Q de x, aparentemente, tem mais irredutível. Você pelo menos encontrou um, esse cara específico tem um. Né? Você consegue produzir muitos dessa forma, desse tipo. Muitos irredutíveis em Q de x que é redutível em R de x. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai olhar os irredutíveis exclusivamente nesse cara. Aí tem o lema de Gauss e o critério de Eisenstein para determinar irredutíveis em Q de x. Fazendo uma análise nos coeficientes, a gente consegue determinar. Certo? Então tem teoremas fortes aí, viu? Só em Q de x, para determinar a irredutibilidade. Beleza? Beleza. Einstein, né? Eisenstein. É alemão também, né? Ali na história. Beleza? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que aqui vai fazer diferença, e talvez antes no ensino médio, ou até em cálculo não faz muita diferença, é função polinomial e polinômio. Tá? Então, isso faz uma certa diferença. Antes de falar sobre isso, antes de falar sobre essa diferença, deixa eu definir uma coisa aqui. Não, deixa eu... Tá, antes de definir até o que é uma função polinomial, né? Eu vou fazer o processo contrário, que é o seguinte, ó. Dado f de x um polinômio, tá? Aqui, sempre podemos definir uma função de f em f. Definir uma função que eu vou chamar de um alfa f, que vai do corpo f no corpo f. Como? Eu pego uma constante r aqui no corpo e levo vou botar assim, ó, alfa f de r é exatamente f de r, ou seja, an r elevado a n, a1r mais a0. Beleza? Aí você poderia perguntar, professor, essa função dá um homomorfismo de corpo? Não. Não necessariamente, tá? Então, alfa f, vou colocar que não é homomorfismo de corpo. Nem sempre. Tá? Então, não, mas é função. Você tem uma função de f em f. Tá? Tá? E aí, é devido a isso que a gente define o que é uma função polinomial. Ou seja, dado um polinômio, sempre eu consigo definir uma função de f em f. A definição de função polinomial é o seguinte, é uma função, toda função f em f, que ela pode ser... se existe um polinômio onde ela pode ser descrita por esse polinômio, tá? Então essa função é chamada de função polinomial. É exatamente o que está escrito aqui na definição. Uma função f é dita ser uma função polinomial se existe um polinômio, tá o quê? Alfa é igual a alfa de f, o que eu acabei de falar anteriormente, para algum polinômio. Tá? Beleza, gente? Ficou clara a definição? Acho que essa definição vocês já sabiam. Né? Isso aí é a coisa que vocês já sabiam. A informação que vocês não sabiam é o seguinte. Vamos fazer o exemplo e aí eu vou dizer qual é a informação que vocês não sabiam ainda. Ou sabiam mas possivelmente não. Então vamos lá. Pega a seguinte função que vai de Z5 em Z5.
Como é 16, eu vou definir em cada elemento. Alfa de 0 dando 1, alfa de 1 dando 3, alfa de 2 dando 1, alfa de 3 dando 1 e alfa de 4 dando 4. Certo? Essa função alfa é polinomial. Pois, se você tomar o polinômio f de x, por exemplo, né? X ao cubo mais x mais 1, aqui, né, em Z5 de x, alfa é igual a alfa de f. Vamos verificar isso? Quem é alfa f de 0? É a mesma coisa do f de 0, que é quem? 0, 0 vai dar 1. Beleza? Quem é o f de 1? O f de 1 aqui. Vai dar quem? 1 ao cubo mais 1, que é 3. Tá aí não sem problema. Que é um f de 2. Agora sim. 2 ao cubo mais 2 mais 1. Isso vai dar quanto? 2 ao cubo, 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. Não, Cadê? é porque 11 módulo é 5. 8. Não é isso? Aqui é 8, mais 2, 10, mais 1, 11. Módulo 5, que a gente está em Z5 de x, vai dar quanto? 1, né? Pode verificar. A alfa de 3 também vai dar 1. Pode até verificar aí. E o f de 4 também dá 4. Ou seja, eu consigo agora escrever f a partir de um polinômio. O alfa a partir de um alfa de f, de um polinômio. Então, o alfa, de fato, é polinomial. Beleza? Então, eu posso sempre dizer, então posso assumir a função alfa a partir de f. Fazer aquele abuso de notação que a gente faz, né? Então eu posso sempre usar f de x para representar alfa. Será? Essa é a pergunta. Será que isso é verdade? Porque é o seguinte, esse f que determina, que vai dizer, né, dar essa propriedade à função alfa, dizer que alfa é polinomial, esse f pode não ser único. Por exemplo, g de x dado por x à quinta mais x à terceira mais 1, também define alfa. Esse polinômio em Z5, né? Lembrando sempre. É só você calcular. G de 0 vai dar 1, G de 1 vai dar 3, G de 2 vai dar 1 também. Pode calcular. Eu não vou fazer a conta não. Viu? E G de 4 vai dar 4. Pode ver. Ou seja, o alfa de f é o alfa, que também é o alfa de g. E f de x é diferente de g de x. O que está acontecendo é que a função alfa é polinomial, ou seja, existe um polinômio que a define, mas esse polinômio pode não ser único. Tá? Esse é o problema. Coisa que antes, essa é a coisa nova que aparece aqui, que antes vocês não sabiam. E por que vocês não sabiam? É porque era errado? Não. Porque é uma questão que vai entrar na lista de exercício. Eu não atualizei a lista de exercício, porque é o exercício que vai cair na atividade avaliativa, eu só vou atualizar na sexta. Mas já vai entrar na lista de exercício que, quando você está com um corpo infinito, esse f é unicamente determinado. É uma questão da lista. Então, por isso que lá em cálculo, você sempre escrevia a função polinomial pelo próprio polinômio. Porque era unicamente determinado por esse polinômio. Agora, em ZP, não necessariamente. Tá? Então, estudo de funções polinomiais em ZP de x já é um pouco delicado. Tá? Ele não é unicamente determinado por um único polinômio. Beleza? Ficou clara aí a diferença? Então, isso eu queria, por mais que a gente não vai trabalhar muito com isso aqui agora, mas eu queria chamar a atenção da diferença entre função polinomial
e polinômio, tá? Muitas vezes isso é meio confundido. Beleza? Então, tem dois polinômios distintos, mas que definem a mesma função polinomial. Beleza? Tá, então a gente viu que, dado um polinômio, eu consigo uma função entre R, entre o corpo, né? De F em F. É só pegar, para qualquer elemento de F, eu faço F desse cara. Mas eu tenho um outro cara aqui, ó. Que aí, esse cara, assim, é um homomorfismo. Que é o seguinte. Agora eu defino o homomorfismo, esse homomorfismo de anéis até em anel comutativo, não necessariamente precisa ser corpo, tá? A gente vai ver que alguns teoremas aqui eu vou fazer exclusivamente em corpos, mas não necessariamente precisa ser corpos. Eu acho que se você enfraquece para domínio de integridade, já funciona. Eu vou chamar a atenção aqui. Por mais que o nosso foco está em polinômio sobre corpo, mas quando for o caso que dá para enfraquecer a hipótese do teorema, eu vou mencionar. E aí eu deixo de exercício para vocês fazerem. Então, seja R um anel comutativo, tá? E R um cara fixo, que você fica ali do anel. Então, uma função, essa função que eu chamo normalmente de avaliação, que é AV de R, que vai pegar o quê? Pega um polinômio e leva em F de R. Esse cara, sim, é um homomorfismo em anel. Entenderam qual é a função aí? A função vai pegar um polinômio e vai levar em um número, em um elemento do anel. Quer fazer o quê? F aplicado a esse elemento fixo que você tem. Por isso que eu chamo de AV de R, que normalmente é chamado de função avaliação. Beleza? Entendi. A prova é simples, é só provar exatamente essa propriedade de homomorfismo, mas vamos fazer aqui. Como é que eu provo isso? Então, sejam f de x, eu vou escrever g de x. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever eles dois como se estivessem no mesmo grau. Ou seja, ó, o primeiro como a n, x elevado a n, mais a1x mais a0. E o meu g como bnx elevado a n, mais b1x mais b0. Por que eu posso fazer isso? Lembrem lá, por mais que um tenha grau menor do que o outro, eu posso completar até chegar ao coeficiente de x elevado a n, né, o cara de maior grau, colocando zeros. Tá. Sim. Então eu vou escrever dessa forma, eu vou até colocar aqui uma observação, como se eu estivesse adicionando coeficiente zero, se necessário. Tá? Isso é para facilitar nossas contas, beleza? Então vamos calcular quem é o alfa R de f de x mais g de x. Isso vai mostrar que ele é um homomorfismo de grupo, primeiro, né? Só que, quem é a soma entre dois polinômios? Né? Lembra lá? É AN mais BN, x elevado a n, né? A1 mais B1x, mais A0 mais B0. Pela definição da minha função avaliação, desculpa, eu botei alfa é avaliação aqui. Então, a minha avaliação de R, né, aplicado a esse polinômio novo, é AN mais BN. R elevado a N, A1 mais B1, R mais A0 mais B0. Certo? Só que esse cara eu posso reescrever como sendo AN, aplicando a distributiva aqui, né? E colocar todos os caras que têm coeficiente A junto. Esses caras. Mas é tranquilo, viu? B1R mais B0. E aí, esse cara daqui é exatamente a avaliação em R de f de x mais
a avaliação em R de G de X. Beleza? Então, homomorfismo de grupo sem problema. Agora tem que ver a multiplicação. A multiplicação é um pouco mais complicada, mas não é bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Eu vou fazer só para... A multiplicação é só conta também. Exatamente. Só conta. Que é f de x vezes g de x. Eu vou deixar aqui só a ideia, mais ou menos, e vocês fazem. Lembrem, quem é o produto, né? O produto vai dar, se vocês lembrarem, vai dar um polinômio de grau 2n, né? Eu estou tomando f de x como sendo supostamente de grau n e g de x também de supostamente de grau n, colocando coeficiente zero, quando necessário. Então vai estar esse cara daqui, onde a gente sabe lá que para calcular no produto de polinômio, o CI, esse polinômio novo que é originado pelo produto, é dado por quem? AN B0 mais AN menos 1 B1, né? Até A0 BN. Certo? Lembrou aí? Sim, sim. Então, na verdade, a avaliação de R, de f de x, g de x, vai ser quem? É C2n, R elevado a 2n, mais C1R, mais C0, onde o CI é dado dessa forma. Beleza? Agora, se você calcular... Se você calcular a avaliação em R de f de x vezes a avaliação de R em g de x, isso vai dar exatamente AN, R elevado a N, né? É o A0 multiplicado pelo BN, R elevado a N mais B0. E aí você vai observar que vai dar, o resultante desse produto vai dar exatamente isso aqui, né? Vai dar a mesma coisa. É só fazer a conta. Onde o CI é dado exatamente dessa forma. É só fazer a conta. Então, vocês fazem a conta. Beleza? Beleza. Então, essa homomorfismo avaliação eu introduzi agora. Eu não sei quando a gente vai ter a aplicação dele, mas tem aplicações interessantes dessa homomorfismo de grupo, tá? De anel. Tem aplicações, eu não sei se ainda nesse curso a gente vai ver. Eu não lembro agora qual teorema as próximas aulas pode usar. Não sei porquê, mas isso me lembra bastante coisas relacionadas à raiz, porque quando a gente está avaliando no neutro, né? Isso, de certa forma, vai ser um... Quer dizer, no neutro, não. Eu ainda vou introduzir o que é a raiz, ainda, né? Vou falar ainda, definir o que é raiz do polinômio. Só ver que a gente está indo devagar. Mas, realmente, se você pegar ali, ó, o núcleo desse homomorfismo são todos os polinômios em que R é raiz. Sim, sim. Né? Então, isso é uma das coisas. Se você já sabe o que é, né, lembra o que é uma raiz de um polinômio, então você vai ver que o núcleo dessa função avaliação são todos os polinômios que R é raiz. Né? Beleza? Um outro teorema importante... E não é à toa que é R, né? Exatamente. Né? Propositadamente a gente chama esse cara. Um outro teorema extremamente importante, que aí a gente precisa introduzir porque vai ser útil em algum momento, em alguns momentos, em alguns exercícios, inclusive, é esse daqui, que é o teorema do resto. Aqui faltou um E aqui, ó. Faltou um E aqui. Resto. Teorema do resto. Então é o seguinte, se f é um corpo e f de x é um polinômio sobre ele, e há um elemento qualquer de f, então existe um q de x, um polinômio,
Só que f de x sempre pode ser escrito como x menos a multiplicado por esse polinômio, né, de grau 1, x menos a, q de x, mais o f de a. O resto ali é o f de a. Tá vendo? Então, se eu pegar qualquer polinômio e dividir pelo o polinômio mônico x menos a, de grau 1, né, x menos a, o resto sempre é f de a. Tá? A prova é bem ridícula daqui embaixo, mas é extremamente importante esse teorema. Ajuda bastante em muitas contas. Eu vou chamar a observação daqui a pouco. É só aplicar o teorema, o algoritmo da divisão. Tá? Olha o que acontece. Se você aplicar o algoritmo da divisão, então você tem que f de x vai existir, né? Existem um q de x e r de x, tais que f de x é x menos a, multiplicado pelo q de x, mais o resto, né? R de x. Onde, obrigatoriamente, r de x é igual a zero, né? R de x é zero, é o polinômio nulo, ou o grau de r de x é estritamente menor do que o grau do polinômio x menos 1. Menos a, né? Que é 1. Não é isso? Então, se ele é estritamente menor, então, ou ele é uma constante, tá? Ou ele é zero. Tá? Beleza? Beleza. O que não deixa de ser, ou seja, R de x é igual a C, uma constante do corpo, onde C pode ser o zero ou qualquer outra constante não nula. Certo? Beleza? Então, como R de x é igual a C, tá? Então eu posso calcular o f de A. Quem é o f de A aqui? Já que eu posso escrever dessa forma, né? Sendo que esse cara agora é C. Vai ser A menos A vezes o Q de A mais a constante C que você encontrou lá no final. Só que esse cara aqui anula, né? Isso aqui anula, então isso aqui obrigatoriamente tem que ser C. Então essa constante que você encontra aqui do resto, obrigatoriamente tem que ser o f de A. Acabou, né? A gente chegou exatamente nisso aqui. Beleza? Beleza. Então, esse teorema é muito importante, por mais que a prova é bem simples, ridícula, né? Mas eu vou chamar aqui a observação, que é o seguinte. Se você tomar I, o ideal gerado por x menos A, tá? Então, para qualquer A classe de f de x, para qualquer polinômio, né? Eu pego um polinômio qualquer aqui em R de x, em f de x, desculpa. A classe desse cara, né? A classe desse cara em f de x quocientado por esse ideal tem representante f de a. Ou seja, f de x é igual ao f de a. Por quê? Exatamente pelo teorema anterior. Né? Pelo teorema anterior, f de x menos f de a, né? Se você passar o f de a para o outro lado, ele vai dar um múltiplo de x menos a. X menos a multiplicado por um q de x, que é um elemento de I, que é um múltiplo do ideal gerado por x menos a.
Então, de fato, essa diferença entre esses dois elementos cai dentro desse ideal. Então, representar qualquer elemento aqui dentro desse quociente é a mesma coisa de pegar o representante como, digamos, a imagem de A pela função polinomial F. E até faz sentido, né, com o que a gente sabia sobre Zn. Uhum. Como assim? Que os elementos vão ser representados pelo seu resto. Isso, exatamente. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Exatamente. Beleza? Então, só essa informação, por exemplo, para ideais dessa forma, né? Gerados dessa forma, a gente consegue identificar todos os seus elementos do quociente. Tá? Todos os seus elementos do quociente. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, uma das coisas que você já consegue tirar é o seguinte: como a classe de qualquer f de x é o f de A, que é uma constante, né, que é um elemento de f, né, o representante aqui é um elemento de f, então ele é invertível. Então, todo elemento aqui não nulo é invertível, ou seja, esse cara daqui é um corpo. Outra informação que você já consegue tirar a partir desse teorema. Ou seja, um teorema de demonstração bem simples, que você consegue tirar bastante informações sobre esse anel aqui. Beleza? Mais uma informação para guardar no bolso. Viu? Essa aula de hoje é a aula de algumas informações que vão ser úteis para as próximas aulas. Mais uma informação para guardar no bolso. Guarda aí. Ou para o próximo semestre, quando quem for fazer grupos anéis. Ou para a vida, inclusive. Beleza? Raiz de um polinômio. Por mais que Eldon já tenha comentado, mas a definição vale a pena relembrar aqui. Vocês já sabem também, com certeza. Mas a raiz de um polinômio, se f é corpo e f de x é um polinômio, um elemento de f é raiz do polinômio se f de a é igual a zero. Tá? Se ele se anula, se o polinômio se anula quando você coloca o a ali. Né? Ou a avaliação de a nesse polinômio. Beleza? Então aqui eu já coloco aquela observação que eu falei lá atrás, tá? Que o kernel da avaliação de A é o conjunto de todos os polinômios que possuem A como raiz. Beleza? Beleza. Uma aplicação interessante desse cara daí, dessa observação que eu coloquei. Vou colocar aqui um exemplo até aqui embaixo. Né? Um exemplo simples. Ah, não. Não vai dar. Desculpa, não é aqui não. Ainda não é o momento. Eu não estou falando do polinômio sobre os complexos. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Guarda aí, guarda essa coisa. Certo? Vamos bem pensar aqui. Vamos fazer exemplo aqui. Outro exemplo. Vale a pena. O polinômio. Agora, uma coisa interessante. O exemplo que a gente até fez atrás. X ao quadrado menos 2 não possui raiz em Q. Certo? Não possui raiz em Q. Porque teria que ser um elemento em Q
em que quando eu substituísse aqui nesse polinômio, desse nulo. E não dá, né? Esse elemento teria que ser o raiz de 2. Mas, como a gente sabe, possui raiz em R. E agora eu vou olhar com o polinômio. Ou seja, raiz de 2 ou e menos raiz de 2 são as raízes. Né? Beleza? Beleza. Então, assim, ó, a depender de onde esteja o polinômio pode ter ou não raiz naquele corpo que é definido aquele polinômio. Tá? Em R também existe isso. Por exemplo, aqueles polinômios de raízes complexas. Né? Então, pode ter não raízes que não estejam no conjunto dos números reais também. Só que por que eu trouxe esse exemplo? Que a gente viu que esse mesmo polinômio aqui, ele era irredutível aqui. E ele era redutível aqui, em R de x. Beleza? Então, será que tem alguma relação entre a raiz e a irredutibilidade do polinômio? É isso que a gente está procurando. Então, vamos nessa caçada, né, seguir essa linha de tentar encontrar a relação entre raízes e irredutibilidade de polinômios, porque isso é extremamente útil. Beleza? E que é uma coisa também que não dá para fazer com números. Né? A gente não tem noção de raiz de um polinômio em número. Então já é algo diferente que ajuda a identificar irredutíveis. E aí, para provar alguns corolários que vão ser talvez mais importantes do que esse teorema também tem bastante aplicações. Que é o seguinte, se f é um corpo e f de x um polinômio, a gente tem que A é uma raiz de f do polinômio, se somente se o polinômio x menos A ele divide f de x. Certo? Prova ridícula. Acho que a prova aqui dá aqui tranquilamente de fazer. Segue exatamente daquele teorema que a gente provou lá atrás. Né? Teorema do resto. Segue facilmente o teorema do resto. Porque se A é raiz de f de x, se somente se f de A é igual a zero. Pelo teorema lá do resto, eu tenho que f de x, ele é quem? X menos A, existe né, um q de x, mas o f de A, só que o f de A é zero. Que é zero. Vou até substituir aqui por zero. Isso é um se somente se, né? Se somente se esse cara daqui é zero, é porque x menos A, f de x é um múltiplo de x menos A. Então, x menos A divide esse polinômio. E a volta é a mesma coisa, né? Se f de x menos A divide o polinômio, eu posso escrever isso dessa forma aqui, né? Ele é um múltiplo. Então, existe um q de x. Somar com zero não adianta, não tem problema. E aí a gente tem que f de A é zero. Exatamente pelo teorema. Isso é interessante. Então, também coisas que vocês já sabiam isso aqui. Só que vocês aplicavam isso muito, né? Sei lá, em cálculo, limites derivadas, isso aqui era extremamente aplicado. Eu juro que eu não lembro disso. Vamos lá. Frações parciais. Ah, sim. Né? Você aplicava isso para poder escrever as frações parciais, de uma certa forma. Você identificava as raízes do polinômio, né? Escrevia o polinômio como produto de seus monômios, desse jeito, que cada um deles ia dividir o polinômio, né? Então, você fazia uma decomposição do polinômio em polinômios de grau menor e escrevia as frações parciais. E abria a sua raiz de polinômio, a sua razão de polinômio em frações parciais. E aí conseguia calcular a integral mais fácil. Sim, lembro agora. Uhum. Então, esse tipo de aplicações aparece muito nesse teorema. Vamos fazer o exemplo, só para a gente... A aula hoje está bem tranquila, né?
Você está dando aula do ensino médio com outra cara. Em corpos um pouco, em anel de polinômios um pouco mais complicado, que é o caso do Z7 de x. Seja f de x igual a 3x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 4x mais 4. Considere esse polinômio aí. Então, observe o seguinte, 2, x menos 2, esse polinômio ele divide f de x. De fato. Vamos fazer aqui, provar isso, né? Vamos fazer a divisão de polinômio aqui, né? Como é que a gente divide? Vocês lembram? Viu lá atrás? Pega a diferença do maior grau com... Uhum. Vai ficar 3 menos 1, né? Elevado a 2. E o coeficiente aqui seria o inverso desse cara daqui, mas o inverso de 1 é 1, multiplicado por esse. Não era isso? Isso. E aí você vem para aqui subtraindo. Quando você faz a multiplicação, né? Vamos para menos 3x ao cubo. Você multiplicou isso por isso. E 3x ao quadrado multiplicado por 2 vai dar 6. Também para cá menos. Ia dar menos, aqui vem mais 6x ao quadrado, não é isso? Isso. Esse cara elimina, vai dar o quê? 11x ao quadrado mais 4x mais 4. Repete o processo. Né? Já coloca logo direto o 4 ali, né, no lugar do 11. No lugar do 11. Perfeito. Perfeito. Por que coloco o 4? Porque a gente está em Z7, não é isso? Então, o resto de 11 na divisão por 7 é 4. Perfeito. Tá? E agora, quem que entra aqui? De novo. Vai ser o x. 4x, né? Menos 4x quadrado. Aqui vai ficar menos 8, né? Menos 8x, mas em Z7 é a mesma coisa de quem? Menos 1. Então vai ficar aqui mais 5x, não é isso? Aqui vai dar 5x mais 4. E agora, quem que entra aqui? 5, né? Não é isso? Sim. E aí vai dar o quê? 5x menos 5x. 5 vezes 2 vai dar 10. Módulo 7, 3. Então é menos 3, vem para ficar. Mais 3, é isso? Isso. E o resto, aqui vai dar... Peraí. É menos 3, eu botei 7. Minha cabeça já foi longe, né? Aqui é 3. 4 mais 3 que é 7. E aí dá 0. Dá 0, isso. Então, de fato, esse cara divide, né? Ó, de fato, esse cara divide, ou seja, 3x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a x menos 2 multiplicado por 3x ao quadrado mais 4x mais 5. E pelo teorema, 2 é raiz de f de x. Beleza? 2 é raiz de f de x. Obviamente é muito mais fácil você fazer o processo contrário. Né? Eu lembrei de um método de resolver, né, raiz de polinômios de grau maior do que 3, que é um método que geralmente o professor de vestibular, essas coisas, utilizam. Que eles usam isso aí, mas não explica de fato o que é que está acontecendo. Não. Quando você vai fazer divisão por polinômio de grau 1, é isso? Qualquer polinômio por polinômio de grau 1, é isso ou não? Não, é uma coisa assim que a priori parece bruxaria. Tem esse dispositivo de Briot-Ruffin, eu não sei se é esse. Talvez tenha outros, que esses professores inventam muita coisa. Mas tem esse dispositivo de Briot-Ruffin, que é um dispositivo que você vai fazendo umas contas de qualquer polinômio com polinômio de grau 1,
tá? Você consegue fazer essa divisão de uma maneira mais rápida. Assim. Mas eu, por exemplo, toda vez que alguém me pede para eu ensinar isso, eu tenho que lembrar, porque eu nunca lembro. Nunca sei, nunca lembro exatamente como é o dispositivo, porque é algo bem decoreba mesmo. Também não lembro. Por isso que eu não sei te explicar como. Também não sei. Eu nem ensino isso. Mas eu já dei aula em universidade privada, eles enchiam o saco para poder ensinar isso. Enfim. Beleza? Então, um exemplo é só para dar uma ideia de como é que a gente realiza esses polinômios. Então, na lista de exercícios que eu vou atualizar sexta, tem alguns exercícios para você determinar. Ah, não, eu acho que não tem para determinar. Tá, tudo bem. O mais importante desse teorema não é exemplos desse tipo, mas sim os corolários desse teorema. Então, alguns exercícios da lista vai ter algum exercício envolvendo os corolários. De uma certa forma, envolve isso. O primeiro é isso. Se é o seguinte, qual é a relação entre raiz e redutibilidade? E redutibilidade. A mesma coisa. Que é o seguinte, se você tem um polinômio de grau maior do que 1, estritamente maior do que 1, então f, e se A é uma raiz de f, então f é redutível. Tá? Ele tem que ter grau maior do que 1, estritamente maior do que 1. Então eu sei que f de x é redutível, ou seja, se ele é redutível, ele não é primo, se ele tiver uma raiz dentro daquele corpo. Certo? Então esse daí é uma primeira consequência. Prova é bem simples. Também, claro, é um corolário, então é uma consequência imediata do teorema anterior. Mas, certo? Pelo teorema anterior, se A é raiz de f de x, a gente viu que x menos A divide f de x. Ou seja, existe um polinômio q de x, tal que f de x é igual a x menos A multiplicado por esse polinômio q de x. Tá? Aí o que acontece? F de x, o grau de f de x, ele é estritamente maior do que 1. Tá? Está sendo falado aqui. Então, ele é de 2 para cima. Se x menos A e o grau de x menos A é 1. Então, o grau, portanto, o grau de q de x é o quê? Com certeza é maior ou igual do que 1. Não é isso? Isso. E se o grau de um cara é maior ou igual do que 1, é estritamente maior do que 0. Então, eu vou até escrever melhor, em vez de escrever assim, escrever maior, estritamente maior do que 0. Logo, q de x não é invertível. Então, eu consegui escrever f de x como produto de dois polinômios não invertíveis. Né? Esse aqui também é maior do que 0. Porque lembra que os invertíveis são as constantes, de grau 0. Então, eu consegui escrever f de x como produto de dois caras não invertíveis. Então, ele é redutível. Beleza? Ele é redutível. Então, aí a gente já tem pelo menos um critério para determinar a redutibilidade de um polinômio. Tá? Que é exatamente... Se tem raiz. Exatamente, ver se tem raiz. Naquele corpo, né? Que era o que não acontecia aqui, né? Nesse exemplo. Esse cara daqui não possui raiz em Q. E como ele não possui raiz em Q, então ele é irredutível. Quer dizer, eu estou falando uma coisa errada que ainda não é verdade. Eu vou provar ainda, que é a recíproca, né? Que a recíproca não necessariamente é verdadeira. Porque o que é que eu estou aplicando ali? Eu encontrei que ele não tem raiz, implicando que ele é redutível. Isso não é verdade, nem sempre. A recíproca desse... Eu estou aplicando a contrapositiva da recíproca, que eu nem sei se é verdade. Mas é verdade em alguns casos. Então vamos discutir sobre isso. Né? A recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira.
A recíproca não é verdadeira. Qual é o exemplo? Em R de x, tome o polinômio f de x igual a x à quarta, 2x ao quadrado mais 1. Certo? F de x não possui raiz em R de x. Concorda? Porque esse cara aí tem raízes complexas, não é isso? Sim, sim. Beleza? Então, ele não tem raiz aqui. Mas f de x, ele é escrito, é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Que é x ao quadrado mais 1, multiplicado por x ao quadrado mais 1. Ou seja, o produto de dois polinômios de grau que não são invertíveis, né? De grau maior do que zero. F de x é redutível. Então, a recíproca não é verdadeira. A recíproca seria dizer, se f é redutível, então ele possui uma raiz, né, em f. Em geral, não é verdadeiro. Em geral, não é verdadeiro. Apesar do que eu falei antes, aplica nesse exemplo aqui, não foi verdade o que eu falei. Né? Quer dizer, a gente poderia aplicar a contrapositiva. Se a gente já soubesse que ele era irredutível, lá na frente, lá atrás, né? A gente provou que aquele cara era irredutível, então com certeza ele tem raiz. Ele não tem raiz, né? Contrapositivo. Se ele é irredutível, ele não tem raiz, que é o caso. Uma prova desse dizer que esse cara não tem raiz é dizer que ele era irredutível, que a gente provou lá atrás. Bom, enfim. Mas a recíproca é falsa em geral, mas não sempre. Para uns casos específicos, a recíproca é verdadeira. Que é exatamente esse corolário aqui. Esse corolário. É o seguinte. Se f de x é um polinômio de grau 1, então ele é irredutível. E se ele tem grau 2 e 3, então vale exatamente a equivalência. Ele é irredutível somente se não possui raiz. Né? Quer dizer, a equivalência na versão contrapositiva desse. Né? Irredutível, não existe raiz. Irredutível somente se não existe raiz. Ficou claro aí? Sim. Quem não entendeu? Vamos provar esse cara aí. Prova também não é difícil, mas... O item 1 é tranquilo, né? Se o grau... suponha que f de x eu posso escrever como sendo um g de x vezes um h de x. Então, como o grau de f de x é 1, então g de x ou h de x é constante. Concorda? Sim, precisa ter grau zero. Exatamente. Logo, invertível. Que é exatamente os invertíveis no anel de polinômio. Então, pronto. Sempre que eu conseguir escrever um polinômio de grau 1 como produto de dois outros polinômios, um desses obrigatoriamente tem que ser invertido. Então, ele é redutível. É irredutível. Porque um desses daqui é invertível. Desculpa. Beleza? Ficou claro aí? O item 1 é tranquilo. O item 2. A ida do item 2 é a contrapositiva do corolário anterior. Aplica a contrapositiva daqui, a ida, né? A ida eu quero provar que se f tem grau, f é irredutível sobre f, então f não possui raízes. A contrapositiva é, se f possui uma raiz, então ele era redutível. Exatamente a contrapositiva. Beleza? Falta fazer a volta.
Tá bom. Suponha f de x redutível. Ou seja, se ele é redutível, eu consigo escrever f de x como sendo um g de x multiplicado pelo h de x com o grau de g de x maior do que zero e o grau g de x, né? E o grau de h de x também maior do que zero. Beleza? Beleza. Olha o que acontece, ó. Porque a gente precisa usar a hipótese do grau do f de x, né? Como o grau de f de x é 2 ou 3, então, concorda que pelo menos um desses dois tem grau 1? Ele tem grau maior do que 0. Então, ele é a partir de 1. Mas esse cara tem grau 2 ou 3. Então, pelo menos um desses dois tem grau 1. Então, o grau de g de x é 1 ou o grau de h de x é 1. Concorda com isso aí? Concordo. Então, sem perda de generalidade, eu posso escolher um dos dois para ter o grau 1, né? Suponha, vou botar aqui sem perda de generalidade, que o g de x eu posso escrever como sendo um polinômio de grau 1. Certo? Um polinômio de grau 1. Certo? Seja, olha quem é que eu vou tomar como sendo da minha raiz, ó. Menos o inverso de A, que A está no corpo, vezes I é não nulo, vezes B. Vamos mostrar que R é raiz do polinômio. Vamos calcular o f de R, que é o f de menos A menos 1B. Tá? Esse cara daqui é quem? É G de menos A menos 1B, multiplicado por H de menos A menos 1B. Só que o meu G já tem aquela cara lá, né? É AX mais B. Então, aqui vai ficar aqui. A multiplicado por menos A menos 1B mais B, certo? Multiplicado pelo H de menos A menos 1B. Portanto, aqui vai dar quem? Menos B com mais B, zero, né? Então, esse cara daqui é zero. Beleza? Então, de fato, R é raiz. Então, a gente provou que se... A gente provou a contrapositiva de novo, né? Se F é redutível, então ele possui raiz. Então, a contrapositiva é, se ele não possui raiz, então ele é irredutível. Exatamente a volta. Contrapositiva. Temos o resultado. Tá? Então, tá aprovado aí. No início eu pensei que você iria fazer demonstração por absurdo, mas você usa a contrapositiva. Não, acho que a contrapositiva sai direto aí. É mais tranquilo. E é mais forte também. Então, esse corolário é bem interessante. Por que ele é bem interessante? A gente está na busca de identificar irredutíveis. Beleza? Então, agora, para polinômios de grau 1, 2 e 3, a gente já consegue identificar. Já tem critérios para identificar irredutíveis. Em um anel sobre um corpo qualquer. Tá? Então, a gente já consegue identificar irredutíveis aí na história. Aí eu pergunto para você, será que realmente eu preciso que F seja corpo para poder ter isso? Onde foi que eu usei que F é corpo? Para pegar o inversível de A. Perfeito. Exatamente. Para pegar exatamente a possibilidade de eu tomar o invertível de A. Então, eu deixei uma questão na lista de exercício, não é
a priori você pode achar que é complicada, mas se você usar exatamente essas ideias, porque ali eu vou estar em um domínio de integridade e eu vou trabalhar com o U desse domínio de integridade, ou seja, o conjunto dos invertidos. Então, aí é que você tem que pensar nesses problemas, tá? Beleza? Então, é uma maneira de você começar a enxergar esses teoremas substituindo o corpo por domínio de integridade. O que é que modifica, o que é que precisa, tá? Esse tipo de análise é extremamente importante. Então, será que realmente precisava de um corpo? Será que eu não posso enfraquecer? Será que se eu restringir aos invertíveis, funciona? Então, esse tipo de análise vai aparecer, tá? Aqui também. Beleza? Dá para construir um polinômio sobre os invertíveis de um domínio de integridade? Os polinômios sobre... Não, primeiro porque eu tenho aquele problema, né? Os invertíveis é um grupo, mas não necessariamente tem um zero. Verdade. Lembra lá? Então, esse daí já é um problema. Mas mesmo assim, você consegue tirar informações sobre os invertíveis. Por exemplo, um exercício que eu deixei lá na lista de exercício, que é até uma consequência desse outro corolário, que é o limite de raízes. O que é que eu estou falando aqui? Se f é corpo, tá? E um polinômio não nulo, se o grau desse polinômio é n, então f de x tem no máximo n raízes em f. No máximo n raízes em f. Tá? Então, se f é corpo, vocês lembram lá atrás, eu falei lá atrás, quando eu introduzi a anel de polinômio, eu falei que quando a gente está em Zn, onde n não é domínio, não é corpo, n não é primo, esse cara não necessariamente é corpo. E aí a gente fez um exemplo de um polinômio de grau 1 que tinha duas raízes em Zn. Então aí é outra coisa. Agora, quando f é corpo, não. Eu consigo limitar pelo grau, a quantidade de raízes. Tá? A gente fez isso lá atrás. Deixa eu ver se eu lembro, se a gente encontra aqui. Deixa eu ver onde é. Domínio euclidiano, não. Isso foi bem no início, eu acho. Acho que foi bem no início, né? Eu não lembro agora onde foi, não sei se foi. Quando eu introduzi polinômio. Foi um antes, eu acho. Anel de polinômio. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Se não, foi bem antes. Eu acho que não. Eu fiz bem antes, inclusive. Eu acho que foi quando eu estava falando de domínio de integridade. Acho que foi isso mesmo, né? Domínio de integridade. Foi lá atrás. Vamos relembrar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não está aqui também. Aqui eu acho. Aqui, ó. Em Z12, esse polinômio de grau 2, tá vendo? Ele tinha 4 raízes. Lembra? Sim, sim. Tinha 4 raízes, ou seja, não era limitado pelo grau. Ele tem grau 2, mas ele tinha 4 raízes, o dobro, inclusive. Né? Mas quando f é corpo, não. Beleza? Que é exatamente esse corolário. Mas aí, mais uma vez, voltando para o exercício. No exercício você pode enfraquecer f corpo, mas olhar só para os invertíveis. Ou seja, um polinômio de grau n tem no máximo n raízes dentro dos invertíveis. Dentro dos invertíveis. Então dá para enfraquecer esse corolário. Beleza? Vamos provar esse corolário aí. Como é que eu provo? Aplico indução no grau do polinômio. Tá? Vamos provar esse e a gente acaba. Indução no grau de f de x. Para n igual a zero, não Exatamente. tem como avaliar, né? Então não tem raiz. Exatamente. Então, f de x é constante, não nula. Certo?
Logo, não possui raiz. Se não possui raiz, caiu, né? Ele tem no máximo um N. Tem no máximo um, zero, né? Que não tem nenhuma. Então, ok. Até aí sem problema. Hipótese de indução. Suponha que para polinômios de grau, vou botar K, tá? De grau K, existem, no máximo, K raízes em F. Beleza? Seja f de x um polinômio de grau K mais 1. Vou mostrar para esse cara. Vamos lá. Se f de x não possui raiz, acabou, né? Pelo mesmo argumento anterior. Ele tem no máximo K mais 1. Se ele não tem nenhum, acabou. Não tem o que fazer. Certo? Concorda? Concordo. Ótimo. Agora, se A é raiz de f de x, eu posso aplicar o teorema. Lembra lá? Pelo teorema x menos A. Ia falar isso, que f de x é igual a x menos a e um outro polinômio. Ou seja, perfeito. Ou seja, o f de x é igual a x menos A vezes um q de x para algum polinômio q de x, né? Algum polinômio q de x. Certo? Certo. Agora, quem é o grau desse polinômio? Como o grau de x menos a é 1, ele tem que ser k, né? É 1. E o grau de f de x é k mais 1. Logo, o grau dele, do q de x, obrigatoriamente tem que ser k, que é a soma dos graus. Não é isso? Isso. Aí a gente pode aplicar a hipótese de indução sobre esse cara. Hipótese de indução q de x possui, no máximo, k raízes em f. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Seja B uma raiz. Vou mostrar que o conjunto das raízes de f, ele ou é uma raiz de x menos a, ou seja, ou é o próprio a, ou ele é uma raiz de q. Seja B é uma raiz de f de x. Logo, o zero é o f de b. Concordo que é a raiz. Ele é raiz, ele é f de b. Sim. Só que o f de b eu escrevi como sendo x menos a vezes o q de x. Ou seja, b menos a vezes o q de a. Q de b, desculpa. Concorda com isso aqui? Sim. Então, tem um produto de dois elementos de Q em F, desculpa, dando zero. F é corpo, em particular, domínio de integridade. Tinha que dizer que B é uma raiz diferente de A, né? Não, Q é Q de B, né? Não, que B é uma raiz de F que não seja aquele A que a gente... Não, pode ser. Pode ser. Observe. Como F é domínio de integridade, que é corpo, né? Observe.
a gente tem que... entendi. Exato, já percebeu, né? Esse cara é 0 ou Q de B é 0. Ou seja, o B ou é o próprio A, certo? Ou seja, B, desse caso aqui, B é o próprio A, ou o B é uma raiz de Q. Ou seja, eu estou dizendo que as raízes de F, ou é uma raiz, ou é o próprio A, que a gente já tinha tomado antes, ou está dentro das raízes de Q, que é no máximo K. Tá? Então ele tem no máximo K menos 1. K mais 1. K mais 1, desculpa. Portanto, F de X possui no máximo K mais 1. Mas, Eldo, você está correto. Se você poderia falar assim. Suponha que porque B fosse uma raiz distinta de A e você ia provar que ele com certeza teria que ser uma raiz de Q. E aí, somando com A, que é a raiz de F, teria que ser no máximo K mais 1. Perfeito. Poderia ser também. Poderia argumentar assim. É correto. Mas não precisava. Mas você pode argumentar. Mas se sente mais seguro assim, pode argumentar assim. Tá certo. Beleza? Então, corolário também é importante porque limita a quantidade de raízes que você tem. Então, se limita a quantidade de raízes que você tem, você consegue identificar, pelo menos, reduzir. Se você agora, identificando, suponha que f de x tenha grau n, e você identificou n raízes, você consegue decompor esse polinômio como produto dos polinômios x menos a raiz. Né? Nesse caso aí, a gente pode... aliás, não. Eu ia dizer se a gente poderia reduzir o F para domínio de integridade, mas isso não... Uhum. Porque a gente usou aqui, né? O domínio de integridade aqui. Essa é a questão. Tem um exercício lá na lista que é exatamente envolvendo isso. Que é exatamente tomar sobre os invertíveis. Você pode considerar esse cara daqui um anel, um domínio de integridade, mas você analisar as raízes invertíveis de F tem no máximo N. Entendi. Entendeu? No caso, já está na lista ou vai colocar? Não, eu vou... É porque a lista que eu deixei lá, que está até o momento, eu só vou atualizar sexta-feira, porque sexta-feira tem atividade avaliativa. Então, eu não quero atualizar agora para não atrapalhar vocês o que é que cai e o que é que não cai. Então, o que cai na atividade avaliativa é o que está até agora. Tá? Atividade avaliativa é de sexta. Beleza? Aí, a partir de sexta, eu atualizo. Uma consequência disso que vocês usaram bastante lá, ó. Mais uma vez, em frações espaciais lá para calcular integrais. Integrais e funções de várias variáveis. Muitas vezes você conseguia reduzir o polinômio em produto de polinômios de grau 1. Lembra lá? Um polinômio de grau 1. Aí, quando era assim, era bem bonitinho. Rapidinho saía a integral. Mas, muitas vezes, você conseguia decompor ele, um polinômio de grau 3, por exemplo, em um polinômio de grau 1, multiplicado por um polinômio irredutível de grau 2. Aquele polinômio de grau 2 lá era um polinômio que não tinha raiz. Era um polinômio de grau 2 que não tinha raiz real. Se não tinha raiz real, ele era irredutível, que era exatamente esse cara, esse teorema. Ele era irredutível, você não conseguiria mais reduzir ele como produto de dois outros polinômios não invertíveis. Tá? Então, aí era mais complicado de calcular a integral, porque aí você teria... A fração parcial ficava um pouco mais complexa. Não sei se vocês lembram lá. Você tem que escrever um A, X mais B, e aí fazer a integral. Tá? Ficava um pouco mais complicado. Mas, enfim. Se vocês voltarem um dia, já passou por... Quem já fez cálculo C? Todo mundo já fez? Sequência séries EDO? Não, pulei direto pro D. Pulou direto. A gente já te explicou que a gente não fez porque queria pegar com o senhor. Ah, tá. Okay. Não, no caso não foi isso, não. Mas... Foi sim, a gente não pegou o cálculo C porque chocava com grupos e anéis. Ah, sim, isso foi. Ah, tá. É porque em cálculo D, se vocês virem cálculo D frações parciais, mas em cálculo D tem as aplicações, né? Você precisa solucionar problemas de ADO e muitas vezes cai no integral que você precisa usar frações parciais.
Acho que vocês vão utilizar isso. Eu tenho uma noçãozinha. Tem. Aí só aparece lá. Beleza, gente? Então, a aula hoje foi isso. As próximas aulas eu acho que vão ser mais curtas. Eu vou tentar... Eu falei que vão ser mais 3 aulas, e vai ser dividido assim, né? A próxima aula de sexta, eu vou falar sobre polinômios sobre os racionais, e aí a gente vai estudar redutibilidade aí. Depois, redutibilidade de polinômios nos reais e nos complexos, que aí não vou entrar muito no complexo, mas é inevitável não falar o teorema fundamental da álgebra. E depois irredutibilidade de polinômios em ZP. E aí acaba. Tá? Essas 3 aulas eu acho que vão ser mais curtas. Eu só não quero fazer tudo junto para não... Sei lá, a gente tem tempo, dá para fazer devagar. E aí a gente completa tudo a ementa do curso. Eu não quero fazer nada além do que isso. Eu acho que eu já fiz bastante coisa e até foi um pouco além. Falou de um pouco de anel noetheriano, que talvez não era nem para... Mas tem aplicações, então beleza. E aí eu termino o curso aí. Então tem mais 3 aulas. A aula de sexta, a aula da próxima segunda e a aula de quarta, e acaba a aula para a prova. Aí depois só exercícios, né? Só exercício. Então, trabalhar na lista de exercício, matar essas listas de exercício aí. Beleza? Façam a lista de exercício. Atividade avaliativa sexta. Se eu conseguir tempo sábado, eu já entrego, senão no outro sábado. Já vai entregar no próprio sábado, né? Eu vou ver se eu conseguir sábado de manhã ter um tempo. Porque, assim, eu estou percebendo que tem poucos fazendo atividade avaliativa, então eu estou conseguindo corrigir mais rápido. E eu já estou pegando a manha de vocês. Eu já sei o que é que cada um tem na cabeça. Eu não preciso ficar me acabando mais pensando. Eu já sei as besteiras que cada um escreve, então... eu escrevo muita besteira. Mas eu já consigo identificar mais ou menos. Esse escreve assim, já sei por que escreveu assim. Eu já consigo identificar. É macete de professor, isso vocês vão ter também futuramente. Eu acho que todo professor tem dificuldade em corrigir alguma coisa minha, porque eu escrevo de maneira muito preguiçosa. Não, acho que tem alguns erros poucos, mas eu acho que não escreve tão ruim. Não escreve ruim, não escreve bem, sim. Para mim, eu dou mais valor ao raciocínio lógico do que a escrita. Obviamente, a escrita é muito importante, vocês vão futuramente escrever textos. Mas se escreve sim, escreve. O que eu acho que quem não escreve legal é aquela pessoa que não justifica as coisas. Esse daí realmente... Aí vacila, né? Deixou de justificar alguma coisa. Mas justificou, eu entendi. O leitor consegue entender, para mim tá de bom tamanho. Beleza? Beleza. Nos vemos sexta. Façam atividade. Escrevam aí presente, viu? Só para ficar registrado no chat. E mais uma vez, se forem faltar, gente, na próxima, algumas aulas aí, se vocês têm um WhatsApp ali, entre em contato um com o outro, ou alguém não, todo mundo vai faltar na aula de Darlan, pelo menos me avisa que eu também nem acordo cedo. Foi completamente desorganizado. Tipo, a gente não sabia que todo mundo ia faltar. Aconteceu um problema na família de Dil, na minha, Nayara viajou. Você não pode depender dele, né? Ele não tem culpa de nada. Aconteceu um problema na casa de cada pessoa, até Nayara também, que sempre vinha também, acabou viajando, não pôde vir. Tá, não, tudo bem. Não tem problema. O problema é avisa ali, ó. Entre vocês mesmos, até entre vocês mesmos lá no WhatsApp de vocês, avisa. Olha, hoje eu não vou na aula para poder, pelo menos, alguém ter uma... então... Ou alguém aparece e fala assim, então pelo menos eu vou. Ou me avisa, para poder eu também nem aparecer. Beleza? Beleza. Beleza, gente.